Olá, bem-vindos à nossa apresentação sobre serviços da Azure para engenharia de dados. Meu nome é Bernardo Cambruzzi, eu sou engenheiro de dados certificado pela Microsoft. A nossa agenda de hoje tem 3 pontos. O primeiro é uma introdução sobre a engenharia de dados, depois a gente vai falar das ferramentas da Azure para engenharia de dados e por último vou trazer alguns exemplos de projetos com Azure. O objetivo da engenharia de dados é fornecer dados relevantes às pessoas que precisam, quando elas precisam e também ajudar essas pessoas a entender esses dados. E existem 4 principais pilares dessa função. O primeiro é a busca, a aquisição do dado diretamente na fonte. O segundo é o armazenamento, considerando a escalabilidade, os custos e as necessidades do negócio do cliente. O terceiro pilar é o tratamento, ou seja, transformações de dados em larga escala devido ou ao grande volume de dados ou ao grande volume de transações. E o quarto pilar é a disponibilização, ou seja, otimizar a forma de como que esses dados são consumidos pelas pessoas ou por outros sistemas. Aqui eu trouxe um cenário geral do fluxo de dados. Eu já trouxe com a stack da Azure e eu vou detalhar sobre cada ferramenta mais tarde. Mas focando nos passos, a gente tem primeiro a ingestão de dados, onde a gente vai receber esses dados da fonte ou de outros sistemas, ou de arquivos ou tabelas. Depois a gente passa para um armazenamento, que é onde a gente deixa esses dados disponíveis para a gente fazer análise depois. A gente também utiliza uma etapa de transformação, porque nem sempre esse dado vai vir da maneira correta, às vezes a gente precisa fazer agregações ou conversões desse dado. E por último, a gente tem a camada de modelagem ou disponibilização, que é quando a gente coloca esse dado num formato que vai ser aceitável para as pessoas que precisam analisar isso ou para comunicar com outros sistemas. E aqui eu trouxe alguns termos e conceitos que eu vou utilizar ao longo desse treinamento e para facilitar a sua compreensão, eu já prefiro explicar um pouquinho deles agora mesmo. O primeiro é o conceito de Data Lake e Data Warehouse. Data Lake é um lugar onde a gente coloca dados sem se preocupar com a estrutura. Tá? Então a gente pode ter realmente um volume muito grande de dados aqui. E diferente do Data Warehouse, que é uma estrutura bem rígida, que ela é trabalhada para ser facilmente analisada. Então, essa é a diferença. Assim, no Data Warehouse, geralmente vai ser a maior fonte da verdade, e o Data Lake é uma fonte que a gente consegue colocar um grande volume de dados sem se preocupar com o formato deles. Depois a gente tem a palavra ETL ou LT, que é um termo muito comum, que quer dizer extrair, transformar e carregar dados. No dia a dia do engenheiro, a gente usa a palavra só ETL. Outro termo importante é pipeline, que é o fluxo de dados, é o caminho que o dado percorre, por exemplo, saindo de uma fonte, passando por uma transformação e sendo carregado em outra base. Depois, a gente vai ter o conceito de banco relacional e não relacional. Banco relacional é um tipo de estrutura onde os dados estão interligados, tá? Diferente de um banco não relacional, onde a gente não tem essa ferramenta de relacionamento entre as tabelas. Depois, um outro termo vai ser batches, que são lotes, e isso é comparado, é o inverso de streaming ou transmissão. Batches é quando a gente agrupa um volume de dados e vai processar eles de uma vez só, e streaming ou transmissão é quando a gente processa esses dados em tempo real ou aproximadamente tempo real. Outro conceito é infraestrutura como um serviço, que é quando a gente contrata, por exemplo, uma computação, um armazenamento, apenas como um serviço, tá? Outro termo importante é on-premises. On-premises é quando a gente tem essa infraestrutura e a gente é responsável por toda a customização e manutenção dela. Agora, por outro lado, a gente também tem plataforma como um serviço. Quando a gente contrata uma plataforma como um serviço, a gente não tem a responsabilidade de dar manutenção e de configuração dela. A gente só utiliza o principal benefício dela.
E outro conceito também é o serverless, que é uma arquitetura sem servidor. Bom, finalizando esses conceitos, agora vamos falar das ferramentas de Azure para engenharia de dados. Primeiro, o que é a Azure? Azure é uma plataforma de serviços para computação, armazenamento, redes virtuais e muitas outras aplicações em nuvem. A Azure é uma cloud com grande demanda no mercado, porque a Microsoft é uma empresa consolidada como sistema operacional e também em aplicações profissionais no mundo todo. Então, muitas empresas preferem trabalhar com a stack da Azure por ter essa familiaridade com a Microsoft. E também a Azure interage bem com sistemas já consolidados no mercado de engenharia de dados, como o SQL ou SQL Server, o Integration Services e também máquinas virtuais. Sobre a recomendação da Azure para ferramentas de engenharia de dados, eu trouxe essa lista baseada na certificação que a Microsoft disponibiliza, que é uma forma de medir as habilidades importantes para os profissionais dessa área e também forma de sugerir quais ferramentas da Azure são corretas para aplicações de engenharia de dados. Então, existem 4 principais habilidades que essa profissão precisa. A primeira é projetar e implementar o armazenamento de dados. A segunda, projetar e desenvolver o processamento de dados. A terceira, projetar e implementar a segurança dos dados. E a quarta, monitorar e otimizar o armazenamento e processamento de dados. Quando a gente fala em armazenamento, a Azure tem 2 principais ferramentas analíticas, tá? Primeiro, o Azure Synapse Analytics, que é a principal ferramenta da Microsoft para DW, então é o maior foco deles, mas a gente também tem o Databricks, que é uma ferramenta analítica, uma parceria que a Azure tem com a empresa Databricks, que foi uma empresa criada pelos criadores do Apache Spark. Mas quando a gente fala em armazenamento, a gente sempre vai pensar no Data Lake Storage, tá? Que é a principal solução para qualquer uma dessas ferramentas analíticas que a gente for utilizar. A gente precisa ter um lugar para armazenar esse dado bruto, tá? Então, as principais ferramentas para a maioria dos problemas de engenharia de dados recomendado pela Azure são esse conjunto aqui. Agora, falando de outras soluções de armazenamento, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas que a gente tem na stack da Azure. O primeiro é o Blob Storage. Blob é uma forma da gente armazenar qualquer tipo de dado, seja vídeo, arquivo, texto. Ele não tem formato. É como se fosse um grande drive lá que a gente pode armazenar esses arquivos. Depois a gente tem o File Storage, que é um sistema de arquivos, de compartilhamento de arquivos entre máquinas virtuais. É como se a gente tivesse uma pasta em comum para vários computadores virtuais numa rede. Depois a gente tem o Data Lake Storage, que é uma ferramenta muito comum. Depois a gente tem o SQL Database e é uma opção serverless. Então a gente não precisa rodar um servidor para ter uma base de dados SQL na Azure. A Azure também integra com outras ferramentas de banco de dados open source, por exemplo, MariaDB, MySQL e também Postgres. Se você já tem uma base utilizando alguma dessas ferramentas, você consegue integrar com a Azure, fazer backup e fazer uma conexão nativa. Também tem o Synapse Analytics, você tem uma opção de trazer o seu armazenamento para dentro do Synapse. E também tem o Azure Cosmos DB, que é um banco não relacional para aplicações de grande volume de dados. E também o Cosmos ele escala muito bem globalmente, então ele é facilmente replicado se você tem uma aplicação de uso global. E por último, a gente tem o Azure Cache for Redis, que é uma forma da gente acelerar essas consultas, cacheando os resultados que são mais frequentes. A segunda habilidade é projetar e desenvolver processamento de dados. As principais ferramentas que a gente tem é o Azure Data Factory, o Synapse Pipelines e o Stream Analytics. O Azure Data Factory ele é um orquestrador, ou seja, ele consegue
criar pipelines, ou seja, tirar o dado de um lugar, passar por uma transformação e colocar em outro. O Synapse Pipelines, ele acaba tendo essa mesma função do Data Factory, então é como se fosse uma partezinha do Data Factory dentro do Synapse. E o Stream Analytics é uma ferramenta para streaming, então é para processamento em tempo real. Sobre o processamento, a primeira etapa é a ingestão e transformação de dados. As ferramentas que a gente dispõe para isso é o Data Factory e também o Synapse Pipelines, que é aquele caso onde a gente tira o dado de um formato e coloca ele em algum armazenamento. Para processamento em lotes, quando a gente agrupa vários dados para processar de uma vez só, a gente vai utilizar essas ferramentas aqui. Um Data Lake para ser o armazenamento desse dado, o Data Factory para orquestrar essas pipelines, e a gente consegue processar ou com o Synapse ou com o Azure Databricks, né? Fazer as transformações de dado. Para streaming ou transmissão de dados, a gente tem o Stream Analytics, a gente também consegue usar o Azure Databricks, mas a gente precisa usar o Azure Event Hubs. O Azure Event Hubs é a ferramenta que consegue receber um grande volume de eventos, colocar numa fila e distribuir para ser processado, ou no Stream Analytics ou no Azure Databricks. Vou fazer um parênteses aqui que eu tenho um treinamento de Azure Databricks gravado, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Sobre gerenciamento de pipelines e fluxo de dados, as duas ferramentas é o Data Factory e o Synapse Pipelines, que é quando a gente consegue, por exemplo, definir gatilhos para quando que uma pipeline, quando que um fluxo de dados vai ser executado. Você pode ter um agendamento diário para rodar alguma hora do dia, ou você pode ter janelas para rodar, por exemplo, a cada 4 horas, ou a gente também consegue ter gatilhos a partir de eventos. Então, toda vez que um evento ocorre, a gente dispara um fluxo de dados, ativa uma pipeline. Na terceira habilidade é projetar e implementar a segurança de dados, e a Azure tem algumas ferramentas que facilitam muito a vida do engenheiro de dados. A primeira é sobre governança, então a gente tem o Azure Active Directory, que é uma forma da gente gerenciar os acessos das pessoas aos recursos da Azure. Então a gente consegue ter, por exemplo, aquele e-mail corporativo para cada pessoa e por ali, na mesma ferramenta, a gente consegue restringir ou dar as permissões para as informações e para os recursos que a gente tem na Azure. O segundo ponto, tá? A gente, quando fala em segurança, não é só sobre o acesso, mas também sobre a proteção do dado em si. Então a gente tem uma ferramenta que é o Azure Data Masking, que a gente consegue proteger dados sensíveis, por exemplo, cartão de crédito, CPF, qualquer dado que deve ser protegido, por exemplo, com as leis da LGPD, tá? Então a gente tem ferramentas nativas da Azure que vão facilitar a nossa vida na hora de garantir a segurança dos dados. Por último, é a parte de monitorar e otimizar o armazenamento e processamento de dados. A gente não precisa só saber implementar e arquitetar e implementar essas ferramentas. A gente precisa também saber monitorar como que a gente está utilizando esses recursos, e existe uma ferramenta que permite avaliar praticamente todos os recursos da Azure. A otimização ela acontece principalmente na forma que a gente armazena os dados, particionando para acelerar as consultas, as escolhas que a gente faz na hora de processar esse dado e também na forma que a gente disponibiliza esses dados. Então, essas foram as ferramentas da stack da Microsoft. Agora eu vou trazer alguns exemplos de projetos com Azure. Primeiro, existe uma biblioteca de arquiteturas da Azure. Então, se você procurar por arquiteturas da Azure, você consegue pesquisar vários tipos de projeto, tá? Selecionando quais ferramentas, qual tipo de projeto que você precisa. Eu trouxe aqui um exemplo do próprio site da Azure, tá? Então, explicando o que a gente está vendo aqui. Nas verticais aqui, a gente tem aqueles passos. Primeiro, é ingestão de dados. O segundo, armazenamento, o processamento, a manipulação de dados e a forma de consumir ou colaborar nesses dados.
Então, primeiro, a gente tem a parte de ingestão com Synapse Pipelines. A gente consegue colocar, por exemplo, esses dados diretamente numa base de dados serverless, tá? Ou a gente também consegue ingerir esses dados e colocar num data lake, tá? Agora, outra parte importante é a parte de streaming. Se a gente quiser, se a gente tem um processo de streaming, a gente consegue receber esses eventos e armazenar eles num data lake, ou a gente consegue analisar eles em tempo real com o Stream Analytics. Agora, sobre processamento serverless, essa parte aqui, quando a gente tem um data lake e um Spark Pool do Synapse, a gente consegue processar esses dados do data lake utilizando os recursos de processamento do Synapse. E também na camada de colaboração e consumo desses dados, a gente tem o Synapse Workspace, que é uma forma da gente ver essas consultas. Então, de uma forma bem básica, essa aqui é uma das apresentações de arquitetura da Microsoft. E existe também uma outra ferramenta que é o calculador de preço. Então, a gente consegue simular quanto que a gente vai gastar para uma certa arquitetura, um certo projeto com a stack da Azure. Então, essa arquitetura que eu mostrei, ela está recomendada lá no site e a gente pode ver os custos mensais aqui. Então, rapidamente, o custo mais alto é do Synapse Analytics, que é a parte de processamento desses dados. Então, ela é a ferramenta central da Microsoft, mas é uma ferramenta bem custosa, assim, porque ela tem realmente um poder muito grande de computação. É uma ferramenta extremamente rebuscada. A gente pode ver que o armazenamento, ele não é uma parte muito cara do projeto, mas o armazenamento em SQL, a base de dados relacional, ela também já é um pouco mais representativa. Agora, uma outra abordagem, tá? Se a gente precisa ter um armazenamento e um processamento de dados em nuvem, uma abordagem também é a gente ter um data lake e usar o Azure Databricks como forma de processar esse dado. Então, aqui eu peguei um data lake com 1 terabyte de armazenamento, que é bastante, e um Azure Databricks que vai rodar por 8 horas por dia durante o mês todo. E o valor desse projeto aqui fica em torno de $240 por mês, diferente dessa estrutura mais complexa, com vários recursos, utilizando o Azure Synapse, que chega a custar até $1.600. Então, esse foi um treinamento sobre os serviços da Azure para engenharia de dados. Espero que você tenha gostado. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!